Daí, pessoal, mais uma resolução. Para esvaziar um compartimento com 700 metros cúbicos de água, 3 ralos ficaram 7 horas escoando. Se o volume de água fosse 500 metros cúbicos, com a utilização de 5 ralos, quantas horas seriam necessárias para esvaziar o compartimento? Então aí fica claro, né, que é uma regra de 3, e uma regra de 3 composta, já aí que eu tenho 3 grandezas. Eu tenho o volume em metros cúbicos, eu tenho o número de ralos e eu tenho ainda o tempo em horas. O tempo em horas. Então eu tenho aí 3 grandezas. E vou montar então o esquema aí para realizar a resolução por regra de 3. Então, para esvaziar um compartimento de 700 metros cúbicos, 3 ralos, então 3 ralos ficaram abertos durante 7 horas. Ok. Agora diz, se o volume de água fosse 500 metros cúbicos, então para um volume de 500 metros cúbicos, e com a utilização de 5 ralos, então com 5 ralos, quantas horas seriam necessárias? X horas. Ok. Então, regra de 3 composta. Lembra? Eu tenho que ter aí 2 cuidados na hora de armar. Primeiro cuidado, manter a variável que tem o x numa das pontas. Então, ou no começo aqui, ou no final. Como a própria leitura do problema, né, essa armação seguindo a leitura, já faz com que o x fique numa ponta, então esse cuidado aí eu não preciso nem me preocupar muito, né? O x já ficou na ponta. Segunda situação para resolver o problema de regra de 3 composta é comparar as grandezas, no que se refere à sua proporcionalidade. Se a proporcionalidade é direta ou inversa. E aí eu uso flechas, né, apontando para cima ou para baixo, relacionando justamente ou anotando, né, essa proporcionalidade. Quando as grandezas são proporcionais de forma direta, as flechas apontam ou para cima ou para baixo, as duas. E quando as grandezas têm uma proporção de forma inversa, uma flecha para cima e outra para baixo. Bom, então vamos para isso. Vamos colocar as flechas aí que representa, né, o tipo de proporção envolvida. E essa colocação de flechas ou essa comparação de grandezas 2 a 2, eu sempre estabeleço entre uma grandeza com aquela que tem o x. Então, por exemplo, vou pegar essa grandeza aqui, ó, metros cúbicos, com aquela que tem o x, que é o tempo. E aí, como que eu faço essa comparação? Bom, eu estabeleço a pergunta quanto mais. E aí, como funciona a pergunta quanto mais? Quanto mais metros cúbicos, ou seja, quanto mais volume, de mais tempo eu preciso para escoar, ou de menos tempo eu preciso para escoar o tanque? Logicamente que quanto maior o volume, maior o tempo necessário. Portanto, essas grandezas volume e tempo são diretamente proporcionais. E, portanto, as flechinhas aí, né, as setas dessas duas grandezas devem apontar as duas para cima ou as duas para baixo. E aí tu faz essa escolha e eu vou escolher as duas para cima. Então, essa flecha para cima e essa do tempo para cima, já que essas grandezas são diretamente proporcionais. Bom, eu não posso mais alterar essas duas flechas já postadas. E agora eu vou comparar a grandeza ralos com tempo, que é onde tem o x.
E aí, de novo, eu uso a pergunta quanto mais. Quanto mais ralos eu tenho para escoar a água, de mais tempo eu preciso ou de menos tempo eu preciso? Ora, se eu tenho mais ralos, a água tem mais locais por onde sair, por onde escoar, e dessa forma eu vou precisar de menos tempo. Então, as grandezas, número de ralos e tempo necessário para o escoamento são grandezas inversamente proporcionais. Aumenta o número de ralos, diminui o tempo e, portanto, essa grandeza ralos tem que ficar com a sua flechinha apontando para baixo, indicando que ela é inversa. Bom, agora eu vou para o procedimento. Antes de realizar as operações, antes de fazer os cálculos, eu preciso que as flechas estejam todas apontadas para o mesmo sentido. Então, ou eu mudo essa aqui, ó, dessa ponta, e essa também, deixando todas para baixo, ou eu tenho a opção de mudar essa do meio e fazê-la apontar para cima, que eu acho que é o mais lógico, né? Porque eu altero só uma flecha. Então, eu mantenho aqui 700 e 500. Eu mantenho aqui 7 e x. E essa do meio, então, eu vou alterar. E ponho, portanto, o 5 para cima e o 3 para baixo. Então, essa flecha que estava para baixo, ela vai ficar para cima, né? Do 3 para o 5. E aí todas ficariam para cima. Bom, quando eu tenho já o ajuste dessas setas, dessas flechas feito, eu separo o x com o sinal de igual, onde tem o x, por isso que é necessário ou é importante que ele fique numa ponta. Aí eu tenho aqui uma razão, 7 para x, e aqui eu tenho outras duas razões. E entre essas duas razões eu faço produto. E agora é resolver isso. Começo aqui simplificando, ó, zeros e zeros. Posso cortar também este 5 aqui, ó, com esse outro, né? Olha só, aqui com esse aqui. Não vou fazer isso para não ficar muito poluído, tá? Então, vou fazer por partes. Olha só, vou fazer aqui 7 vezes 5, foi o que eu fiquei em cima, e embaixo 5 vezes 3. Isso é igual a 7 para x. Agora sim, eu vou cancelar então esse 5 com esse 5, e aí me resta 7 para 3 igual a 7 para x, e aí logicamente, né, que x é igual a 3. 7 para 3 é igual a 7 para x, x igual a 3. Se eu não enxergar isso, lembra que quem cruza com o x fica dividindo. Então o 7 está multiplicando o x, fica dividindo. E em cima o outro cruzamento, 3 vezes 7. Cancela 7 com 7 e x é igual a 3. 3 o quê? 3 horas. E isso está na letra B. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita no canal. Obrigado pelos compartilhamentos. Obrigado pela divulgação do canal, pelos comentários, pelos e-mails que eu recebo. Forte abraço e até a próxima.